Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma videoaula, pessoal, dando continuidade aos nossos estudos da Era Vargas. Hoje nós iremos estudar a última fase desses primeiros 15 anos de governos da Era Vargas, beleza? Ou seja, vamos estar estudando o Estado Novo Varguista. Muito bem. Ditadura ou Estado? O que foi isso mesmo, galera? O Estado Novo foi a terceira e última fase da Era Vargas. Durou de 1937 a 1945 e sucedeu, portanto, às fases de governo provisório, que nós já estudamos, que foi de 1930 a 1934, e do governo constitucional de 1934 até 1937. Beleza? Nós iremos ver que a característica principal do Estado Novo era o fato de ter sido propriamente um regime ditatorial, inspirado no modelo nazi-fascista europeu, então em voga naquela época. Beleza, galera? Vamos ver então como foi a implementação desse novo regime. O Estado Novo foi implementado no dia 10 de novembro de 1937. Foi comunicado à população brasileira por meio do programa de rádio A Hora do Brasil, pelo próprio Vargas. As ações tomadas golpeavam diretamente as instituições democráticas, como, por exemplo, a gente vai ver que logo de início ele vai tomar medidas antidemocráticas. Bom, ele vai, pessoal, fechar o Congresso Nacional, bem como as assembleias estaduais e as câmaras municipais. O Poder Executivo passou a ter o controle efetivo sobre as demais instâncias de poder. Beleza? Mas essa gente agora está se perguntando, né? Como é que tudo isso foi montado? Como é que se tornou possível esse golpe? Nessa charge que vocês estão vendo aí, pessoal, são caricaturas ali que tenta passar para a gente, transmitir para a gente de forma aí, sátira, né? Como foi esse pronunciamento de Vargas ali na Voz Brasil, né? Na Hora do Brasil. A transmissão ali em que ele comunicava que a partir daquele momento o Brasil estava sob um novo regime de governo. Mas voltando à nossa pergunta inicial, mas o que tornou possível esse golpe, galera? Beleza? A gente vai ver que o golpe que vai instaurar o Estado Novo sobreveio em um contexto de grande efervescência política e ideológica no Brasil em 1935, como a gente já viu na nossa aula anterior. Militares associados à ideologia comunista faziam parte, eram partidários da chamada Aliança Nacional Libertadora, ou ANL, que foi organizada e criada por Luiz Carlos Prestes. Eles fizeram um levante em algumas capitais do país. Esse episódio ficou conhecido como a Intentona Comunista, que nós também vimos na nossa aula anterior. Desde essa época, o governo Vargas, que até então estava em seu período democrático constitucional, passou a ficar mais rígido, beleza? Dada a reação ao levante comunista. E já dava sinais de que viria a ser, nos próximos anos, um governo mais centralizador e mais autoritário. Pois bem, em agosto de 1937, veio à tona, galera, um documento que ficou conhecido como Plano Cohen. Esse documento consistia na apresentação de um plano detalhado de revolução comunista para o Brasil, que teria o apoio direto da União Soviética. Contudo, galera, no entanto, esse tal documento não passava de um estudo elaborado pelo coronel Olímpio Mourão Filho, então vinculado à Ação Integralista Brasileira, ou AIB. Tal estudo foi forjado pelo general Góes Monteiro, ligado a Vargas, para que parecesse ser um plano verdadeiro. A ideia deu certo e, reivindicando então a defesa da segurança nacional contra a ameaça comunista, o golpe do Estado Novo foi aplicado. A legitimação autoritária do novo regime vai ocorrer a partir, pessoal, de uma nova Constituição
a Constituição de 1937, que nós iremos ver um pouquinho dela daqui a pouquinho, tá certo? E aí eu trago para vocês essa foto, né? De um jornal em que fala como uma fake news cria um Estado, né? Então, as notícias, essas fake news, essas falsas notícias que hoje a gente está vendo até aí uma investigação sobre elas, não é uma coisa do nosso período, né? Já vem sendo praticada na história política do Brasil há um bom tempinho já, né, galera? Então, vamos lá, as características do novo Estado. O autoritarismo e o desenvolvimento. A gente vai ver que a Constituição elaborada por Campos Ferreira, né? A gente vai ver que, aliás, Francisco Campos, galera, Campos, que vai receber o nome de A Polaca, porque nós iremos perceber que ela vai ter ali, ela vai ser inspirada na Constituição da polonesa e também no fascismo italiano. Nós iremos ver que Francisco Campos, aliado político de Getúlio Vargas, ele irá redigir essa nova Constituição em que ela vai ser chamada de polaca por ter muita inspiração ali da Constituição polonesa, beleza? Essa nova Constituição ampliou os poderes presidenciais, dando a Getúlio Vargas o direito, por exemplo, de intervir nos poderes legislativo e judiciário. Além disso, os governadores estaduais passaram a ser indicados pelo próprio presidente. Outras modificações a gente vai perceber como for a partir da Constituição ele vai extinguir os partidos políticos, ele vai ampliar e aplicar a censura, criando órgãos censuradores, como a DIP, que nós iremos ver mais à frente, tá certo? E ele vai ali, então, continuar com o Congresso Nacional fechado, né? O Congresso Nacional vai ser fechado. Ele também, galera, vai estabelecer o chamado estado de emergência, em que ampliava ainda mais os poderes do presidente, admitindo que o Estado entrasse à força, por exemplo, nas casas das pessoas, que prendesse indivíduos supostamente desfavorável à forma de governo vigente e os banisse do país. A pena de morte, galera, também passou a ser o castigo para os crimes considerados políticos. As Forças Armadas começaram a exercer o controle sobre as forças públicas, com o apoio da chamada Polícia Secreta. Alguns aspectos eram, por exemplo, fazer uso de métodos violentos, como de tortura e assassinatos, né? Como na imagem que vocês estão vendo aí, pessoal. O Estado Novo, galera, ele vai remodelar as Forças Armadas, ampliando o número de soldados do Exército, instituindo o Ministério da Aeronáutica, contribuindo assim para o progresso da aviação militar. Fundou 5 novas jurisdições federais, né? No Amapá, Rio Branco, que em 1962 passou a denominar-se Roraima, Guaporé, hoje Rondônia, Mato Grosso, Ponta Porã, ele vai separar o estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e Iguaçu, Foz do Iguaçu, e Iguaçu vai ser separado do estado do Paraná, tá certo? Isso aí são algumas das modificações e ampliações geopolíticas que vão ocorrer no Brasil durante o chamado Estado Novo. Entre os novos órgãos, que vão ser as novas instituições que vão ser criadas ali por Vargas durante esse governo autoritário, nós vamos ver a criação da DIP, que era o Departamento Censurador, né? Que era chamado de Departamento de Imprensa e Propaganda, que era responsável, galera, por controlar os meios de comunicação da época e propagandear uma imagem positiva do governo, beleza? Nesse momento também a gente vai ver ele criar o Departamento Administrativo de Serviço Público, a DASP, que remodelou a estrutura do funcionalismo público, prejudicando o tráfico de influências, as práticas nepotistas e outras regalias dos funcionários.
Em 1938, vai ser criado o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E aí do lado vocês vão ver a chargezinha aí do censo de 2010, beleza? Vamos ver no campo da industrialização, da economia durante o Estado Novo. Iremos perceber que houve uma rápida industrialização em 125%, né? Isso tudo é graças ao contexto ali da Segunda Guerra Mundial, né? O Brasil precisou passar por esse processo rápido e progressivo de industrialização, e ele vai passar a fabricar muitos dos produtos que ele importava anteriormente. Durante o governo varguista também do Estado Novo, iremos ver investimentos na mineração e na siderurgia. Vai ser fundado, galera, em 1941 a CSN, ou seja, a Companhia Siderúrgica Nacional, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Iremos ver também a exploração de minério de ferro, em que em 1942 vai ser fundada a Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, que vai oferecer ali matéria-prima para a indústria siderúrgica. Vai construir também a hidrelétrica de Paulo Afonso e vai realizar investimentos em portos, ferrovias e em petróleo, galera. Em 1939, perfurava-se em Lobato, na Bahia, o primeiro poço de petróleo, que vai ser perfurado pelo Conselho Nacional do Petróleo, que também vai ser criado nesse período, ou seja, no ano de 1938. Muito bem, galera. Nesse período todo, nós iremos ver uma intervenção muito forte do Estado em todos os aspectos da sociedade. Mas os principais pontos desse intervencionismo nós vamos ver principalmente na economia, com a política de nacionalismo que Vargas vai ali preconizar. A intervenção do Estado foi o investimento na industrialização pelo governo, utilizando ali como recurso o próprio dinheiro público para alavancar ali a nossa indústria. O intervencionismo, galera, é uma doutrina que prioriza uma intervenção do Estado nos negócios privados. Nacionalismo está voltada à idolatria da pátria, de forma a causar uma certa paixão no cidadão pelo país. Então, tanto o nacionalismo quanto o intervencionismo e o autoritarismo são características do Estado Novo varguista. Outra coisa interessante é que vai haver a alteração da moeda nacional, que vai deixar de ser o réis para o cruzeiro, vai passar a ser o cruzeiro. E o crescimento industrial fez a rápida urbanização e assim as classes do operariado também vai crescer. Portanto, galera, em 1943 vai ser criada a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, beleza? Baseada ali na Carta del Povo de Benito Mussolini. Eu vou trazer para vocês alguns principais pontos da CLT. Vamos lá. Jornada de 8 horas de trabalho, descanso semanal remunerado, férias remuneradas, assistência médica, indenização por demissão sem justa causa, salário mínimo. A concessão desses benefícios aos trabalhadores inicia então, quando ele concede, a partir da CLT, a gente vai ver uma outra e nova ali característica do governo varguista, que vai ser o populismo, galera. É nesse contexto aí que Getúlio Vargas vai ser chamado o pai dos pobres. O populismo é uma forma de governo que procura se agradar o povão, né? Se aproximar e conseguir ali a simpatia do povão. Tá bom, pessoal? Muito bem. Nós vamos ver que durante o ano de 1947, um documento intitulado Manifesto dos Mineiros, assinado por intelectuais, de influências, algumas figuras políticas, vai exigir o fim do Estado Novo e a retomada da democracia, né? Acenando favoravelmente a essa reivindicação. Observe que já estamos no ano de 1943. Vargas, pessoal, a partir de então, Vargas vai criar emendas constitucionais permitindo a criação de partidos políticos
e ele vai anunciar novas eleições presidenciais para o ano de 1945. Nesse meio tempo, surgiram as seguintes representações partidárias: o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, o Partido Social Democrata, o PSD, ambos redutos ali de apoio a Vargas, a União Democrática Nacional, a UDN, a agremiação de direita, né, opositora a Vargas, e o Partido Comunista Brasileiro. Em 1939, nós vimos que, com o início da Segunda Guerra Mundial, uma importante questão política orientou os últimos anos do Estado Novo. No início do conflito, ou seja, no início da Segunda Guerra Mundial, Vargas adotou uma postura contraditória. Ora apoiava os países do eixo, ora ele apoiava e se aproximava dos aliados. Com a concessão de um empréstimo de 20 milhões de dólares, os Estados Unidos conquistaram o apoio definitivo do Brasil contra os países do eixo. A luta do Brasil contra os regimes totalitários de Adolf Hitler e de Benito Mussolini gerou uma tensão política que desestabilizou a legitimidade da ditadura varguista. Porque vamos pensar aqui, galera, como é que ele vai lutar com os aliados contra os governos totalitários europeus, sendo ele próprio líder de um governo totalitário aqui no Brasil? Um pouco, um tanto, né, contraditório. Nós vamos ver aí. Pois bem, nós vamos ver, galera, que a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 até 1945, o Brasil, então, ele vai declarar, a partir daquele empréstimo concedido pelos Estados Unidos, e foi com esse empréstimo que Vargas vai criar a Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, diga-se de passagem. Vargas, então, vai se juntar ali aos aliados e vai declarar guerra ao eixo em 1942. Para quem não lembra, o eixo era formado pela Alemanha, Itália e Japão. Então, o Brasil vai enviar tropas para a Itália, para o frente de guerra da Itália. Vai ser criada a FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira. E os chamados pracinhas, os nossos soldados, eles irão partir ali para o fronte da Itália. Beleza? Nós vamos ver, pessoal, que o Brasil vai enviar 25.300 homens e vai estar sob o comando do general Mascarenhas de Moraes. A vitória dos aliados, ou seja, da Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética, é dado o início, então, de uma tomada de democratização aqui no Brasil. Então, como a gente pode perceber, a derrota de governos totalitários na Europa colocou em xeque o próprio governo totalitário de Vargas aqui no Brasil. Porém, vai surgir um movimento chamado Movimento Queremismo, em que esse movimento, em suma, defendia a permanência de Vargas ao poder. Porém, em 29 de outubro de 1945, as Forças Armadas, lideradas pelo general Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra, forçaram Vargas a entregar o poder. O Estado Novo, então, galera, chegava ao fim. Nas eleições em dezembro, é eleito presidente o general Eurico Gaspar Dutra, que vai governar o Brasil de 1946 até 1950, inaugurando, então, um novo período da nossa República. Isso vai ser para uma próxima prosa que a gente vai ter nas próximas aulas, beleza? Um beijo, galera. Espero ter contribuído com vocês. Até a próxima aula e até as nossas chamadas de vídeos para a gente resolver questões. Fique com Deus e até mais.